podcast do Pesadão. Deus é o dono do lugar, aqui quem fala é Everson Montanha, mais uma jornada de entrevistas aqui no Mac Podcast, Monte Webcast, um podcast do Pesadão. Hoje vamos falar um assunto jurídico, hoje bacana, com a minha amiga, doutora Fernanda Carneiro. Obrigado pela participação, pela vinda. É um prazer estar conhecendo você, conhecendo um pouquinho do teu trabalho. Se apresenta para o pessoal. Que honra estar aqui com vocês. Agradeço aí meu amigo Montanha pelo convite e pelo espaço para que possamos discutir um tema de tamanha relevância para a nossa sociedade. Vamos juntos. Maravilha, maravilha. Me fala um pouquinho sobre você. Queria te conhecer por que você escolheu a advocacia. Eu estava conversando lá sobre o negócio de você é muito novinha e tudo mais. Me explica como é que funciona a questão da advocacia para você e por que você escolheu a advocacia, e depois a gente vai entrar no nosso tema, que é a licitação. Olha, sem exagero, a advocacia é tudo para mim. Eu entrei na faculdade de Direito, na UFRJ, sem ter certeza daquilo. Eu entrei desanimada, na época eu queria medicina, acredita? Mas entrei. Primeiro ano passou, segundo ano passou. No terceiro ano foi aquele baque, eu me apaixonei. Eu falei, é isso, deveria ter sido isso desde o começo. E talvez, se eu não tivesse escolhido esse caminho, eu não sei se eu estaria tão feliz. A partir de lá, eu fui me desenvolvendo. Eu percebia que eu me sentia feliz em exercer essa profissão. E o porquê de licitações, você perguntou também sobre licitações? A gente entra no tema, mas já vamos. Por que licitações? Eu percebia que eu tinha uma facilidade de compreender o direito público, sobretudo o direito administrativo. E dentro do direito administrativo eu tive uma experiência com processo administrativo e contrato administrativo, né? No caso, na administração pública. Foi onde eu me apaixonei mais ainda. Mas naquela febre de querer conhecer o lado privado, eu acabei também conhecendo o lado privado. Durante a minha jornada, eu passei pelos dois setores, público e privado, mas eu entendia que aquilo me movia, que eu me sentia viva por fazer algo que eu gostava. E é muito bom quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, porque não é um trabalho, é uma atividade, é uma rotina, é um hábito. Não é algo que te obriga e que você precisa simplesmente levantar na força do ódio e falar, eu vou lá, eu tenho que ir. Não, eu vou porque eu gosto, porque eu me sinto realizada, porque eu me sinto bem. E é isso, dia após dia, fazendo o que eu amo fazer. Sensacional. Agora me explica aí, o que é licitação? Porque tem muita gente que não sabe e, na verdade, esse processo de licitação ganhou popularidade com a questão da internet. Porque a licitação, há muitos anos, existe, mas ela ficou mais ao alcance das pessoas. Conta um pouquinho o que é e como é que como é que é essa disputa? Conta um pouco. Montanha, me permita fazer uma analogia. Vamos simplificar aqui o entendimento? Melhor do que eu dar para vocês um termo, um conceito jurídico, eu prefiro simplificar para que todos nós possamos compreender. Você quer comprar esse teu blazer aí, você quer comprar um blazer diferente. Você vai no shopping e você tem liberdade para escolher a loja que você quiser. Se você quiser fazer pesquisa de preço, você vai em várias lojas, você pesquisa se você quiser. Porque se você não quiser fazer pesquisa, você vai na primeira loja e já compra e acabou. Depende do seu tempo, da sua disposição em fazer isso, né? Em entrar nas lojas, em conversar, em sentir o tecido para verificar a qualidade daquele material. Mas é fato que você tem a liberdade para fazer isso. O governo não. O governo, para manter a estrutura dele e a disponibilidade de serviços públicos, ele precisa instaurar um processo assegurando ali igualdade de condições para todos os participantes. E se você me perguntar, Fernanda, o que o governo compra? Tudo.
A caneta, a cadeira, o computador, aquele cafezinho que você toma quando chega no órgão, ele também precisa fazer licitação. De repente, o fogão que está lá dentro da copa, pois é, o papel, tudo o governo precisa comprar ou contratar. Então, a licitação nada mais é do que esse procedimento prévio à contratação pública. Por quê? Por vários fatores. Um deles é porque o governo, ele usa dinheiro público. Ele tem um certo dever com a sociedade. Ele não pode chegar no shopping, igual esse exemplo que eu dei, que você pode, e falar assim, eu quero comprar com a loja X. Porque ele estaria violando o que é a competição, a isonomia. Por que ele escolheria a empresa A e não a empresa B? Ele precisa ter critérios justos. E a gente, conforme a nossa conversa, eu vou pontuar também que você ter um contrato com o governo é diferente de um contrato privado, aquele comum que a gente está acostumado no dia a dia. Doutora, posso chamar de Fernanda? Pode, Fê, Fernanda, como preferir. Maravilha. Esse mercado de licitação, como é que está em relação à representação? Que margem que esse mercado está abrangendo? Montanha, excelente pergunta. Você até comentou que anteriormente, né, a licitação ela era mais desconhecida, a internet ela está trazendo mais a licitação ao conhecimento do público. Isso é verdade. Mas a licitação já existe há muitos anos, bem antes do advento da internet. E hoje ela representa no cenário brasileiro entre 12% a 16% do PIB brasileiro. Ou seja, nós estamos falando de um mercado trilionário, um mercado gigante e sim, pouco conhecido. Interessante. Agora me diz uma coisa, por que ainda tem tanta... a gente tem a população nossa que tem esse conhecimento, mas por que pouca gente fala disso? Qualquer empresa pode vender ou pode vender para o governo? Qualquer empresa. Existe um grande mito de que só empresa grande pode vender para o governo. Mas isso é mentira. MEI, ME, EPP e as empresas de grande porte podem vender para o governo. Por que isso ainda é desconhecido? Que foi a primeira pergunta. Eu acredito que seja falta de informação. Como eu falei para você, existe sim um processo burocrático e necessário para a realização das contratações públicas, né? Porque envolve interesse público, recurso público. Não existe aquela liberdade da gente comprar o que a gente quer na hora que a gente quer. Então, para garantir uma justa competição, isonomia e outros princípios inerentes a esse mercado, é necessário ter o procedimento licitatório. Mas falta informação, porque, de fato, é um processo que não é tão simples. A depender do objeto da contratação, vão ser exigidos uma série de documentos e muitas outras coisas da empresa, não só para ela participar, mas também para ela executar aquele contrato. Ela precisa ter toda a sua documentação em dia, cumprir diversas obrigações que realmente vão trazer aí demandas para essa empresa. Não seria algo tão simples. Mas um ramo seu, eu imagino que é um incentivo. Esse papo nosso aqui vai chegar a empreendedores e vai ser um incentivo a eles irem por esse lado. E aí, como é que você consegue trazer essa dica para esse empreendedor que é um bom negócio? Quais são as características que vão traduzir isso em um bom negócio? Características, eu diria, pontos favoráveis para que a empresa se interesse pelo mercado público. Aumento de faturamento, porque os contratos públicos têm uma margem muito boa, se souber fazer uma proposta realmente vantajosa, tanto para a administração quanto para a própria empresa, margem boa. Aumento de posição de mercado,
Porque a empresa que hoje só atende o mercado privado, ela está restrita àquela parcela da sociedade. Mas quando ela decide abrir os horizontes e enxergar que existe o setor público, que ele tem demanda daquilo que a empresa vende ou o serviço que ela fornece, realmente pode ser um diferencial competitivo. Aquela empresa ela passa a exercer uma posição de mercado diferente dos seus concorrentes. E o fato dela já ter participou no primeiro, né? Vamos dizer que por uma mera casualidade, entrou, conseguiu entrar no jogo, ganhou. É natural dos empresários continuar no jogo? Você acha que eles sentiram esse gostinho de ter participado desse pleito e ganhado a situação? É uma ida sem volta. Pergunta interessante. Eu vou te falar com base na minha experiência hoje como advogada atuante nesse mercado. É que sim, hoje tem empresas, por exemplo, que não atendem mais o mercado privado. Decidiram focar exclusivamente no mercado público. Porque gosta, porque se sente motivado em participar de disputas. Você falou algo muito bom. Licitação é um jogo. Tem empresário que quer disputar, que se sente motivado em estar ali, em competir com os demais, em buscar erros em outras empresas para eliminá-las. Então, é algo que motiva as pessoas. Por isso que tem empresário que realmente foca hoje toda a sua atuação no mercado público. Sensacional. Eu ia perguntar o seguinte, sobre o empresário já atuando. Ele não necessariamente ele precisa ser de uma determinada área. Ele pode, por exemplo, você falou que, vamos dizer que ele fez lá uma venda lá de copo, veio lá, vendeu o copo lá, ganhou aquela licitação. Mas eu não tenho essa noção de quanto tempo que o governo que ele vendeu, o órgão que ele vendeu, vai precisar de copo de novo. Eu até queria atuar à luz. E o cara que vende copo, ele vai procurar outras licitações para vender copo para mais outros órgãos, ou ele pode, de repente, trabalhar em outra área de venda para poder trabalhar com aquele órgão. Queria que tu me esclarecesse um pouquinho sobre essa área, que me deu essa curiosidade. Perfeito. Só perguntas realmente pertinentes para o nosso mercado. Sobre o objeto. A empresa que só vende copo, ela precisa ficar restrita à venda de copos? Não, uma empresa ela pode ter uma lista de objetos extensa, né? Hoje a gente atende empresas que vendem copo e material de escritório, dispositivo médico, então não necessariamente ela vai ficar restrita à venda de copos, desde que ela tenha lá o KNAI no seu contrato social. Sobre a outra pergunta relativa a ficar presa àquele contrato. Não. Ela não fica restrita a um contrato público. Vejam bem, a internet ela veio para facilitar a nossa vida. Fato. E no âmbito das licitações, a internet ela trouxe uma coisa chamada inclusão nas licitações. Hoje, se a tua empresa está localizada aqui no Rio de Janeiro, você pode participar de uma licitação lá do Amapá. Por quê? As licitações são preferencialmente eletrônicas. Então, através de um sistema eletrônico, você vai disputar com outras empresas. Então, pense comigo, a tua empresa aqui do Rio está participando de um pregão eletrônico lá do Amapá e seus concorrentes são empresas de São Paulo, de Curitiba, do Mato Grosso. Não existe uma obrigatoriedade de concentração. Porque a licitação é no Amapá, só empresas do Amapá podem participar. Não é assim que funciona. Então, hoje, essa forma eletrônica de conduzir os processos licitatórios não contribuiu só para a expansão da participação de outras empresas de outros estados, mas também para a transparência, para a publicidade dos atos. Por exemplo, se eu tenho interesse numa licitação lá da Paraíba, eu posso baixar os atos, eles são públicos, eles estão na internet, a um clique eu vou pegar todos os documentos daquela licitação.
Então, existe sim uma facilidade. Não existe uma barreira geográfica nesse sentido. E assim, o que a empresa precisa analisar antes dela entrar nesse processo? Maravilha. Aí eu chego na resposta que eu senti que precisava falar desde o começo. O contrato com o governo, que a gente chama de contrato público ou contrato administrativo, não se confunde com contrato privado. Por quê? Nesse contrato público, o governo, a administração pública, possui prerrogativas acima do particular. Se eu vou negociar um contrato agora com você, e se eu coloco cláusulas favoráveis a mim e desfavoráveis a você, o nosso contrato entre particulares vai estar o quê? Desproporcional. A gente vai dar um jeito de deixar esse contrato nosso igual. Igualdade de obrigações, de responsabilidades, pagamento justo, certo? No contrato público, a empresa já entra sabendo que a administração pública está acima dela. Por quê? Eu vou falar o termo técnico. A administração tem as chamadas cláusulas exorbitantes a favor dela. São cláusulas que concedem poderes especiais para a administração. Ela pode rescindir o contrato, ela pode atrasar o pagamento, porque são características inerentes à atuação pública. Quando o particular decide que ele vai assinar um contrato com o governo, ele precisa ter ciência disso, de que ele está entrando num contrato naturalmente desequilibrado, que ele não pode recorrer disso depois. Então, o que a empresa precisa buscar quando ela vai assinar esse contrato público que é desequilibrado? O governo, por si só, faz algumas exigências. Ele exige regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica. Antes do governo contratar, já sabendo que esse contrato ele tem uma natureza diferente, ele exige da empresa uma série de habilitações. Falei, do ponto de vista legal, ela precisa estar regular. É o mais simples, na minha opinião, não demanda muito, mas os outros podem sim impactar e eu chamaria atenção para esses, mas eu gostaria de enfatizar a capacidade econômico-financeira. Por que o governo exige de uma empresa capacidade econômico-financeira? Justamente por causa das cláusulas exorbitantes. O fluxo de pagamento do governo é diferente daquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Eu vou contratar contigo, você pode me pedir para adiantar uma parte do pagamento. Se eu prestar serviço para você por 30 dias, no final, no 30º dia... me perdi na conta, né, gente? Porque eu não sou da matemática, mas no dia 30. 30º dia. É 30º dia mesmo, né? No dia 30, a produção me ajudou aqui também, tá? Vou dar o crédito para a produção. Sou muito de humanas. No dia 30, eu vou me dar meu pagamento. Ô, Montanha, prestei serviço por 30 dias. Tá tudo certo. Mas no contrato com o governo, ele pode atrasar. Se prepara aí para, no mínimo, receber 60 dias depois. Mas como que eu tenho uma empresa, vamos supor, eu tenho uma empresa de limpeza. Eu coloquei 5 funcionários no órgão público. No dia 30, no 30º dia, eu tenho que pagar os meus funcionários. Independente se o governo me pagou ou não. Eu preciso ter o quê? Fluxo de caixa para sustentar aquela operação. Não é porque o governo vai me pagar depois que eu vou descumprir a minha obrigação perante os meus funcionários. Você já contratou com o governo sabendo disso e ele exige capacidade financeira, justamente porque o fluxo de pagamento é diferenciado. Porque também é uma reação em cadeia, né? Você atrasa o pagamento, os funcionários ficam insatisfeitos, faltam, gera, no final, quebra do contrato de bobeira, sem querer. E acontece muito, viu? Assim, a gente também vê muita coisa, quero que tu até me
me corrija se eu esteja errado, existe uma galera que entra no jogo sem ter a capacidade real de exercer certos contratos, manter certos contratos. Essa situação que você falou, ela é clara, né? Uma prestação de serviço que a pessoa, antes de entrar, ela vai precisar contratar, vai precisar garantir que essas pessoas trabalhem. Então, e é a mesma coisa a capacidade de compra, às vezes, de uma empresa, né? Ela vai fornecer, a gente falou do copo, ela precisa garantir que tenha, sei lá, milhões de copos aí para o governo do estado. Aí, só que ela nunca fez aquilo. Não tem, como é que eu diria que a gente chama, não tem nome na praça para poder comprar. Aí como é que faz? Queria que tu me falasse um pouquinho sobre essas coisas que acontecem nesse meio. Até, inclusive, depois a gente... Está muito falado na televisão quando o órgão ele é manipulado de alguma forma, né? Tem alguma falcatrua no meio do processo. Conta um pouquinho desses bastidores. Vamos lá, vamos deixar a teoria de lado e focar um pouquinho na realidade do que acontece. Eu trouxe para vocês um ponto de vista. O ideal é que a empresa tenha capacidade financeira para sustentar a operação do contrato público. Porque pressupõe o quê? Que ela já entende que ela precisa disso antes de ter o contrato. Mas você trouxe aí um aspecto bem frequente, algo que acontece muito. Muitas empresas despreparadas entram e ganham licitações. E aí o que a gente vê na prática é descumprimento do objeto contratual e muita instauração de processo de responsabilidade. O governo, ele instaura um processo e a empresa corre o risco de ser penalizada. Na prática, muitas sofrem penalidades, multas, impedimentos de licitar e por aí vai. Sobre o segundo questionamento relativo à manipulação. Eu gostei do nome, achei leve. Porque, pelo que a gente está acostumado por aí, né? É fraude, é crime. O negócio ser bloqueado por YouTube. Pois é, né? Só pra gente falar leve. Coisas leves, né? Sexta-feira, vamos deixar as coisas mais tranquilas por aqui. Acontece muito. Eu falei também aqui sobre o quanto que a internet fomentou o aumento da participação das empresas em licitações e também contribuiu para a publicidade e transparência dos processos licitatórios. A internet, ela de fato veio para mudar todo o ritmo, né, todo o andamento. E agora está mais fácil a gente identificar um documento fraudulento, né? Uma empresa que está ali, de repente, cometendo essas ações irregulares. Desde 2021, com o advento da nova Lei Geral de Licitações, a gente tem visto que esse reconhecimento da prática de atos ilícitos se tornou mais comum. Antes era mais difícil você conseguir pegar uma empresa fazendo isso. As licitações eram presenciais, não tinha essa coisa de, me dá a gravação, pega ali um chat, tira um print. Hoje é mais fácil você construir provas daquela irregularidade. Por isso que se preparem, é só o começo de divulgação aí de empresas que estão cometendo esses ilícitos. Mas, infelizmente, né, ainda que a gente esteja num ambiente de maior publicidade e transparência, algumas empresas se arriscam e, por isso, você vê que são multadas, né, são penalizadas, e outras, eu diria que uma minoria ainda consegue passar batido. Sensacional. Eu ia perguntar agora o seguinte, dentro dessas empresas, uma dúvida sobre esse tema. Essas pessoas as empresas que estão despreparadas para cumprir o contrato, elas ganham por conta da assessoria que elas têm? E aí, de repente, você está dentro desse processo, né? Você seria uma pessoa que forneceria essa consultoria
para que as empresas... Você não tenha como bola de cristal para saber que a empresa não tem a competência para cumprir o contrato. Mas elas, com essa assessoria, com a empresa sabendo os passos que ela precisa dar, de documento, tudo bonitinho, e para ganhar, ela é mais fácil com a assessoria? Eu só gostaria de esclarecer uma coisa aqui primeiro. A assessoria, seja ela jurídica, seja ela voltada para a operação, ela não escolhe o cliente ideal. Nós vamos sim lidar com clientes preparados, o que vai ser bom para nós, mais fácil. Mas também vamos lidar muito com clientes despreparados. Se esse cliente despreparado entender que ele precisa de uma assessoria e valorizar esse acompanhamento contínuo, a gente faz o possível para que essa empresa despreparada fique pronta para o mercado. Vai pegar de uma ponta a outra, né? Exatamente. Desde ganhar até a cumprimento do que se precisa, do objeto, como você costuma dizer. Exato, mas aí eu costumo dizer, é um trabalho a longo prazo. A gente está falando aí de uma carga documental muito pesada, de licitações que trazem diversas obrigações e empresas que não entendem das regras específicas do mercado. Então, a gente faz todo um trabalho voltado à conscientização e à transformação documental, ao acompanhamento, porque existem necessidades que são urgentes e tem necessidades que a gente pode trabalhar ao longo do tempo. O resultado, ele vem com o tempo, não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite. Sensacional. Boa saída essa pegadinha. Vamos lá. A empresa ganhou a licitação. Geralmente, pela licitação, pela lei lá, o órgão sempre escolhe o melhor preço, né? Não é o melhor serviço com o melhor preço. Basicamente é isso. Depois você pode me corrigir se eu estiver errado. E aí ela foi fazer o processo, está cumprindo tudo bonitinho, mas ela descobriu que está tendo um déficit operacional, financeiro. Ela pode pedir revisão? Essa revisão é possível? Como é o caminho? Eu estava esperando essa pergunta em específico. Gente, eu amo falar sobre isso. Aí que está o grande erro. Aí que muita empresa perde. A gente está falando de um jogo, uma disputa. Você falou, o governo ele sempre vai escolher o menor preço? Não, ele quer uma proposta vantajosa. E ele vai... Um corpo, né? Tem que estar... Exato, não basta eu ter o melhor copo, esse copo aqui custa R$1, eu usar e ele, pum, encostou aqui e quebrou. Não é isso que o governo quer, ele vai considerar todas as características do objeto. E ele vai dispor o quê? O critério menor preço, critério de julgamento menor preço. Mas ele não está dizendo para a empresa, coloca o preço do copo a R$1. Mas tem empresa entendendo isso por aí, viu? Mais do que vocês pensam. Todo dia a gente vê isso acontecendo nas licitações. A administração coloca lá um parâmetro, que a gente chama de valor estimado. Copo, eu acho que em média R$20. E a administração coloca lá 25, por exemplo. Vem uma empresa e coloca R$2. Por quê? Porque ela quer ganhar a qualquer custo. Ela não quer saber de margem, ela não quer saber de obrigações, ela não quer saber de responsabilidade, mas ela acha que tem uma estratégia. Que lá na frente, depois que ela tiver assinado esse contrato, ela acha que vai conseguir a espécie de revisão do contrato, buscando ali um reequilíbrio. Porque o reajuste a gente precisa esperar aí o marco de 1 ano. Então, assim que ela assina o contrato, a depender, se o valor estimado da administração já tiver 1 ano, ela pode pedir. Mas, em regra, o que eu vejo na prática, no dia a dia, é a empresa baixar muito o preço da sua proposta durante a disputa e, assim que ganhar o contrato, buscar qualquer lero com clero para pedir o reequilíbrio desse contrato para a administração. Mas tu quer uma verdade? A administração tem preconceito com pedido de reequilíbrio, tá?
eles têm uma certa negativa. Sabe por quê? Porque eles sabem justamente do que as empresas vêm fazendo. Elas abaixam o preço na intenção de pedir o reequilíbrio depois. Só que o reequilíbrio é uma tarefa extremamente desafiadora. A gente não tem um modelo padrão capaz de você preencher aquilo, levar para o órgão e falar: eu quero que o meu contrato seja revisado. Então a empresa ela faz lá no ChatGPT. Isso aqui é uma ficção, tá? Não acontece na prática, não. É só uma hipótese, tá, gente? Não me levem a mal. Ela bota o pedido de reequilíbrio no chat, ela acha que o chat deu um pedido perfeito e manda para o órgão público. Ocorre que o órgão ele já tem uma negativa natural dele, ele não vai aceitar qualquer pedido. Anota isso daí. Você que é fornecedor licitante, não vai aceitar o teu pedido de reequilíbrio feito de qualquer jeito. Eles têm já essa postura. Isso é uma realidade, é o que acontece. Então, ele precisa entender, a empresa, né, a fornecedora, precisa entender que disputa de licitação não é lugar para você abaixar preço de modo que essa proposta fique inviável para você, achando que no futuro você vai obter aí um pleito favorável no seu pedido de reequilíbrio, porque não é assim que acontece. O reequilíbrio do contrato, ele é um princípio constitucional e que deve ser utilizado de forma séria, tanto pelo particular ao fazer o pedido, bem como a administração em deferir o pedido dessa empresa. Sensacional. Agora, tem penalidade esse mercado também? Você falou que no caso das pessoas que não cumprem, elas deixam de licitar, né, ficam impedidas. Conta um pouquinho dessas penalidades. Tem sim, tem penalidade grave. A gente tem hoje um rol de condutas que a lei traz claramente. Eu também já falei aqui que esse marco jurídico trazido pela Lei 14.133 de 2021 impactou muito a prática, o mercado, assim, em termos práticos. Se antes era mais difícil uma empresa sofrer penalidade, porque as licitações eram presenciais, então você tinha uma dificuldade para acessar os autos e tudo mais. Hoje não. Hoje, se eu vejo uma empresa atuando em conluio com outra, de forma eletrônica, eu já consigo ter ali o registro, prints, vídeos. E o próprio sistema, ele emite um relatóriozinho lá de julgamento, uma ata. Então, é muito simples você pegar aquilo e comprovar. É a mesma coisa, quer saber quando uma empresa tá em conluio com a outra? Ou quando o mesmo dono, ele é dono de 2 CNPJs, ele coloca lá, preço 1 da empresa de copo, R$ 2,99. Aí a segunda empresa dele, que está em segundo lugar, ele bota lá R$ 2,95. Ele acha que a administração não vai conseguir reconhecer a jogada dele. Mas sim, hoje eu tenho visto muitas empresas serem penalizadas. Não é uma penalidade automática. Estou vendo aqui 2 empresas agindo em conluio. Não. Deve ser instaurado uma notificação. Essa empresa ela vai ser convidada a se manifestar sobre aquela possível irregularidade. E tem todo um rito. Muitas vezes nós, advogados, fazemos um ótimo papel no que diz respeito às penalidades, pois conseguimos observar na prática que essas formalidades anteriores à aplicação da penalidade não são observadas, não são seguidas. Então, se você viola, por exemplo, o direito ao contraditório e à ampla defesa de uma empresa, para mim esse processo ele está realmente ele não está frágil, ele está irregular, ilegal. Maravilha. Dentro das pautas que a gente conversou, tem alguma coisa que você gostaria de falar diretamente com o empresário, empreendedor, que ainda está refutando em conhecer esse mercado licitatório? Estude o mercado público. Vale muito a pena, tem muitos benefícios.
E só de você buscar informações, você vai sair à frente de muitas empresas por aí. Porque o que falta é o básico: conhecimento. Conhecimento te coloca numa posição privilegiada. Então, imagine só uma empresa que tem conhecimento, que tem uma boa assessoria operacional e jurídica, capaz de acompanhar de perto todos os atos, todos os processos e elevar o nível daquela empresa. Sensacional. Queria muito agradecer a tua participação, achei sensacional. Eu já tinha um certo conhecimento, mas assim, não técnico, a gente tinha um conhecimento superficial, mas a parte técnica era através do seu conhecimento jurídico, esse tempo todo que você está trabalhando com isso, ajudou a formar melhor a opinião. Achei interessante. Eu queria que tu falasse, antes de você trazer as considerações finais, qual é o local que a pessoa pode buscar informação sobre isso? Assim, um site, ou para ela poder ter uma amplitude desse conhecimento, além de assistir mais de uma vez esse podcast, né? Gente, hoje YouTube é uma ferramenta gratuita que tem muita informação. O próprio Instagram, ele tem muitos conteúdos acessíveis, vídeos de até 1 minuto que trazem sim informações. Busque seguir profissionais que passem para você confiança, segurança, que tenha também boas avaliações, recomendações. Isso é muito importante, porque hoje na internet a gente coloca o perfil que a gente bem entender, sendo que nem sempre aquilo representa a realidade. Então, busque recomendações, indicações nas redes sociais gratuitas. Então, antes de você pagar ali um curso, investir o seu dinheiro, acesse informações nesse nível que eu estou recomendando. E também busque lá por PNCP. Lá é um portal nacional de contratações públicas que reúne basicamente todos ou quase todos os editais. Então, se você quer buscar aí editais de licitação para sua empresa, é um portal também gratuito e simples de acessar, que tem todas as informações necessárias para que você veja lá os requisitos, o valor daquela licitação, os critérios, exigências e consiga aí verificar a compatibilidade da sua empresa com o futuro contrato. Maravilha. A gente sabe que a OAB proíbe vocês de se venderem para o cliente, mas eu queria que você falasse sua rede social e trouxesse essas considerações finais. Minha rede social é @advocacia para licitantes. A gente vem com uma perspectiva bem informativa lá e humanizada, trazendo casos concretos e opiniões para todos vocês. Montanha, em considerações finais, eu agradeço o espaço para trazer esse tema de tanta importância para nós, que estamos cercados de licitações e muitas vezes nem sabemos. Foi um prazer. Sensacional. Eu acho que você vai dar muito certo nessa posição que você sentou aí. Pensa em, de repente, você fazer conteúdos com os clientes que já tiveram cases de sucesso com você ou na área. Eu acho que seria interessante você trazer esse conteúdo mais abrangente. Você trouxe o teu lado, que é como é que se constrói, né, a licitação no modo geral, né, as empresas, os caminhos. Você trouxe aqui uma abertura, mas acho que a perspectiva também do cara que já lucrou com a licitação, acho que está aí aberto a oportunidade de você trazer um podcast para isso. Eu fico também à disposição também para a gente construir isso junto, tá? Bem-vindo mais uma vez, obrigado pela participação e espero que a gente possa construir outros papos aí. Ficamos por aqui, inscreve no canal, dá aquele like, que você possa tirar suas dúvidas através do espaço de comentários, que a gente vai mandar todas as perguntas para a doutora Fernanda. Beijo do pesadão, acabou o esculacho, uma hora o bife vira. O podcast do Pesadão.